Olá, pessoal, mais uma aulinha aí na sequência, né? Vamos agora falar um pouco mais onde publicar nossos artigos, né? O que que é qualis, vamos ver aí umas coisinhas um pouco diferentes aí do que todo mundo costuma dar nessa matéria. Então, eu vou compartilhar com vocês agora minha telinha. Bom, então, tá aqui. Ah, nossa sétima aula, já na sequência da aula 6, né? Que a gente precisa dar uma corridinha aí, né? Nossa sétima aula já entrando quase que na metade do nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais onde vamos publicar nossos artigos, né? E como que a gente vai identificar aí a importância desses locais que a gente vai escolher para publicar nossos artigos. Bom, a gente tem um monte de opções, embora a gente ache que não, mas a gente tem um monte de opções aí de locais que a gente pode publicar nossos artigos, né? Tem várias opções, tem gente que fica sempre monitorando aí a internet, para ver se tem um local aí que está tendo um congresso mais barato, um congresso de graça, às vezes paga um pouquinho, né? Então depende muito aí dos locais que tem congresso. Agora mesmo aqui na cidade de Santos vai ocorrer o CENIT, que é um congresso, vai ter em novembro, vai ter um congresso na própria FATEC Rubens Lara, é, e assim, os alunos, com essa opção que os alunos acabaram tendo de poder substituir o TCC pela publicação de 2 ou 3 artigos, dependendo do curso, então os alunos estão mais aí atrás de congressos onde eles possam publicar, né? O FATEClog é uma opção, mas só tem uma vez por ano, né? No primeiro semestre. O CENIT, agora aqui em Santos, que é da Autoridade Portuária, também é um congresso que também é uma vez por ano, já no segundo semestre, né? No primeiro semestre tem o FATEClog, no segundo semestre tem o CENIT, e aí tem vários outros congressos aí pelo estado de São Paulo todo, onde vocês podem procurar, tem alguns que vocês podem participar online, tem umas coisas aí que vocês podem entrar. Lembrando que sempre o congresso ele tem um tema, né? Então, 1 ou 2 temas, linhas de pesquisa, onde vocês têm que fazer aí dentro das linhas que eles propõem. Então, mais algumas opções que são muito comuns são as revistas acadêmicas. As faculdades, elas possuem revistas acadêmicas, né? Na aula passada eu falei para vocês que eu era editora de uma revista acadêmica, eu sou editora da revista da Faculdade UniBR, e aí as FATECs, todas elas têm revistas acadêmicas, né? A FATEC Rubens Lara tem, a FATEC da Praia Grande tem, né? Então, todas as FATECs têm uma revista acadêmica e essas revistas podem publicar, sim, os artigos dos seus professores, dos seus alunos, né? E etc. Então, essas revistas acadêmicas são uma opção mais tradicional, né, para quem não tem um congresso, só que as revistas, atualmente, as revistas estão demorando um pouco mais para dar resposta. Eu já soube de revista, a gente vai ver hoje o que é Qualis A, Qualis B, Qualis C. Eu já vi revistas que estão demorando até 1 ano, 2 anos para devolver, aí para dar a devolutiva, se vai publicar o artigo do autor ou não. Tem algumas que devolvem, né? Fala para você fazer a correção, então você vai, faz a correção, volta, faz a correção, volta. Então, às vezes, isso fica aí durante 1 ano, 2 anos fazendo essa correção, até chega um momento até que vai ter que. Fazer aí uma renovação dos dados, porque tanto vai e volta. Então, essas revistas acadêmicas, elas são aí uma opção, vocês podem pesquisar, a USP tem várias revistas acadêmicas, a PUC tem várias revistas acadêmicas, o Mackenzie, então as faculdades têm várias revistas acadêmicas por tema, né? Então, tem revistas acadêmicas na área da engenharia, na área das humanas, na área da matemática, na área de química, então tem várias revistas acadêmicas por tema, por área, que vocês podem pesquisar e podem entrar no site dessas revistas e submeter artigos, né? Antigamente, todas as revistas publicavam gratuitamente. Hoje, algumas cobram, principalmente aquelas que são Qualis A e Qualis B, né? A gente vai ver o que é esse Qualis aí
que isso significa, mas já dá até para a gente ter uma ideia, né? Que o A é o melhorzão, o B é o segundo melhor, né? E os C são os mais pobrezinhos, né? Então, essas revistas de Qualis A e Qualis B hoje já estão praticando aí essa cobrança. Outra forma de publicar também, que eu não coloquei aqui na minha apresentação, mas que também é uma forma que está sendo bastante utilizada, é participar de livros que são organizados por um organizador e que publicam vários artigos, né? Sendo que cada capítulo do livro é o artigo de um autor. Então, essas publicações aí que são conjuntas também está sendo muito utilizada. Claro que não é de graça, né? Eu recebo sempre aqui convites para participar com um artigo meu de publicação de livro. Publicação de livro também é importante, também conta, né, como publicação, só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte: se eu publiquei um artigo numa revista, aquele artigo só pode ser publicado naquela revista. Eu não posso ficar repetindo ele em vários meios, né? Eu não posso pegar aquele meu artigo, publicar numa revista, publicar num congresso, publicar num capítulo de livro. Eu não posso. Eu tenho que publicar coisas inéditas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode ficar replicando, né, replicando o nosso artigo em vários meios diferentes, né? Isso daí configura até o autoplágio, né? Tem alguns lugares que trazem até como autoplágio, porque se você fica publicando o teu artigo em vários meios, vai acabar que ele vai acabar aparecendo como um plágio na hora que você for fazer uma pesquisa. Bom, então cada campo acadêmico, cada área acadêmica vai ter uma revista especializada aí na sua área. Então, vocês vão achar na PUC, se vocês entrarem lá, por exemplo, entrou no site da PUC, eu quero ver revistas acadêmicas, você vai abrir lá, eles vão te dar uma lista de revistas, a USP é a mesma coisa. Então, todas as grandes faculdades, as federais, as estaduais, todas elas têm suas publicações acadêmicas. Normalmente, essas publicações você publica de graça, tá? Demora para ver a resposta, mas você não tem que pagar para fazer a publicação. Normalmente, né? Não estou dizendo que seja uma regra. Bom, eu também posso publicar em congressos e em simpósios, né? Congressos aí, como eu já falei para vocês, FATEC-Log, CENIT, né? Tem vários congressos, as federais costumam fazer congressos, né? Participei já de um congresso no Maranhão com a federal. Tem vários congressos aí pelo estado de São Paulo, pelo Brasil, né? Em outros estados que você pode ir, né? Tem vários congressos internacionais também. Quanto mais esses congressos forem importantes, maior é a pontuação que você ganha. Se tiver um tempinho no final desse curso, eu vou falar um pouquinho dessa coisa do currículo Lattes, né? Que é onde conta a pontuação dessas publicações todas e tudo mais. Tô aqui focada em artigo, mas ele é uma família de coisas, né, que acontecem em volta do artigo. Então, se der um tempinho a mais aí no final, eu falo com vocês sobre o currículo Lattes, que é onde a gente pontua, né, por ter essas publicações. Para que serve tudo isso mais? Eu vou tentar separar uma aulinha no final para a gente falar sobre isso. Bom, então, em muitas áreas, né, os congressos são muito importantes. Então, por exemplo, na área portuária, aqui a gente tem esse que é o CENIT, que é da Autoridade Portuária, ele é um congresso que gira em torno, né, o tema gira em torno dos assuntos do porto, né? Você pode ter um congresso aí que os temas giram em torno da engenharia, que giram em torno da química, dos plásticos, dos polímeros, né? Existem várias áreas aí que podem estar abrangendo. Por exemplo, na PUC eu participo muito dos congressos da área de humanas, que é a área de português e lusofonia, né? Que são as áreas da língua portuguesa, né? Então, cada área vai ter os seus congressos aí referentes a ela. Então, a gente pode apresentar em um congresso e posteriormente, né, esse próprio congresso organizar um periódico e aí sim a sua publicação vai direto para esse periódico. Os congressos, o que eles publicam são os anais. Anais é uma publicação com todos os artigos que foram apresentados naquele congresso. É uma publicação, não é uma revista científica, porque ela é uma publicação referente àquele congresso especificamente.
A gente também tem as plataformas acadêmicas online, né? Que plataformas são essas? A gente tem algumas plataformas como o Google Escolar, como Cielo, Academia.edu, né? Tem várias plataformas que permitem também essas publicações de artigos online. E aí tem algumas regrinhas que devem ser seguidas e são mais detalhadas. A gente tem os repositórios institucionais. O que são os repositórios? São as instituições de ensino, né, as universidades que possuem esse lugar, esse campo, onde eles vão guardar, né, onde eles vão colocar todas as publicações dos seus alunos, dos seus colaboradores, então são esses repositórios institucionais. Então, os da USP, por exemplo, tem lá o repositório da USP, foram alunos da USP, professores da USP. Tem o da FATEC, alunos da FATEC, cursos da FATEC. Ah, quando você tem o seu artigo num repositório, você pode ter o seu artigo com mais visibilidade. Vamos ver o que que é esse tal de Qualis, que eu já falei para vocês agora há pouco, né? Estava falando aí revista Qualis A, Qualis B, Qualis C, né? Vamos ver o que que é esse Qualis, né? Esse Qualis é um sistema de classificação das revistas acadêmicas, dos periódicos científicos, né? Ele é mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, né, que é uma agência do Ministério da Educação. A CAPES é aquela agência que eu falei na aula passada, que também tem a parte de fomento, que faz da bolsas, né, para as pessoas fazerem mestrado, doutorado, etc., com a apresentação de um projeto e tudo mais. Não é uma coisa muito simples, mas é um caminho, né, para quem não tem uma condição financeira de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, tentar entrar com um pedido de bolsa, né? E esse pedido de bolsa ele tem que ser pertinente, tem que ser uma área pertinente, ele vai ser avaliado e tal. Então, se for do interesse, a CAPES vai lá e financia dando uma bolsa. Essa bolsa ela tem duas formas, né, de acontecer. Ou você pega a bolsa e a CAPES paga a sua mensalidade do seu doutorado, do seu mestrado, ou a CAPES te dá um valor mensal e você administra esse valor pagando o seu mestrado, seu doutorado, seja lá como for. E a CAPES, ela vai, então, ser a responsável, né? É ela que avalia e coordena todos os sistemas de pós-graduação no Brasil, né? Então, esse sistema, ele é utilizado para avaliar a qualidade das publicações. Olha só, o nome é Qualis, né? Então, ele vai avaliar a qualidade dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e etc. Então, para uma revista acadêmica obter, né, Qualis A, B, C, ela passa por uma série de avaliações, né? Não é muito fácil. Então, é um trabalho conjunto feito pela universidade, pelos editores da revista, pelo conselho editorial, é toda uma junção de todos esses artigos que foram publicados, né, com a relevância desses artigos, com a importância desses artigos para o país. Então, a partir disso, né, as revistas vão ser classificadas, né, os periódicos vão ser classificados em estratos, né, o estratos A, até o C, que é o mais baixo, e tem as subdivisões. Então, eu vou ter A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, né? Então, quanto mais for a numeração, né, mais ela vai ser subdividida, mais ela vai ser de menor relevância, né? Então, você ter uma publicação numa revista de Qualis A é muito importante, uma classificação excelente, né? Você ter um artigo seu publicado numa publicação de Qualis A é, assim, uma coisa super, né? As de Qualis C são as mais, assim, são as menos relevantes, né? E aí tem o que eles chamam de NR, né? Nada relevante. São publicações que não têm qualis nenhum, nem A, nem B, nem C, não tem qualis nenhum, ainda não foram aí avaliadas por nenhuma plataforma. Então,
o objetivo, né, dessa Qualis, dessas revistas obterem essa Qualis, é incentivar essa produção científica, né? Cada vez mais a gente tem essa necessidade, né, desse incentivo da ciência, né? Então, está cada vez mais difícil a gente encontrar um cientista, um pesquisador que se dedique exclusivamente à ciência. E aí a gente faz um desabafo, né? Que é uma coisa que a gente até gosta de fazer, eu como professora, eu como atuando nessa área de ABNT, eu adoro fazer pesquisa, eu adoro ficar mexendo com essa coisa de pesquisar, de conhecer, de entender, só que o boleto vence, né? Então, a gente não tem como fazer isso se a gente não tiver um incentivo, né? Então, geralmente, esses incentivos para pesquisa, né, que são essas bolsas que as pessoas recebem, são aquelas bolsas para que ela possa sobreviver e respirar no tempo que ela está pesquisando. Ah, ela não faz nada, ela tem uma bolsa, ela só fica lendo. Não é bem assim, né? Você está sendo um pesquisador, você está se dedicando à área da ciência, né? Você está se dedicando a descobrir alguma coisa. O que seria de nós se na época da Covid os pesquisadores não tivessem corrido e descoberto vacinas e curas e tratamentos, etc., né? Então, a área da ciência é uma área absolutamente importante, né? Que tem que ter cada vez mais incentivo, né? O nosso país ainda, infelizmente, ainda não dá esse incentivo todo ao professor, ao educador, ao cientista, ao pesquisador, né? A gente não tem todo, porque a gente, como eu falei, o boleto vence, né? E a gente não pode se dedicar o tanto que a gente gostaria, né? Eu não consigo me dedicar o tanto que eu gostaria, me dedicar à pesquisa, dedicar a ensinar os meus alunos, a mostrar toda essa parte da produção científica, né? Mostrar o caminho de como o aluno pode chegar a ter uma produção científica. Então, eu gostaria até de conhecer mais, muitas coisas acabam faltando na minha formação, talvez às vezes até por falta de tempo, né? Então, eu às vezes sinto um pouco aí de uma necessidade de parar um pouco e estudar um pouco mais. Tenho essa necessidade, mas, infelizmente, a gente não tem essa condição, principalmente o professor brasileiro, ele não tem essa condição, né? O professor brasileiro trabalha em duas, três instituições para poder sobreviver, e aí, que tempo que ele tem para ser um pesquisador? Nenhum, né? Então, é muito complicado. Então, aqui a gente tem um, uma, uma, uma imagem, né, que mostra, deixa eu pegar o meu apontador laser, que eu adoro o meu apontador laser. Cadê ele? Ponteiro laser. Então, ó, a gente tem aqui os extratos da Qualis, né? Então, aqui, ó, A1, A2, A3 e A4 são de alto impacto, né? Todas aquelas que têm o A são de alto impacto. As que têm o B são de médio impacto, né? Estou falando cientificamente, né? B1, B2, B3, B4. Aí a gente tem as de C, que é de baixo impacto, e essa aqui, a NP, que é de nenhum impacto, tá? Que ela é totalmente irrelevante, né? Tá, gente, não estou dizendo que uma revista que não tem a Qualis, só serve para jogar no lixo. Não, não é isso. Ela é cientificamente, ela é muito menos relevante do que uma de categoria A. Ela vai ser o A vai ser muito mais respeitado na área da ciência do que a NP, né? Então, ainda pensando onde eu vou publicar o meu artigo, né? Eu preciso sempre pensar na reputação do veículo, na relevância do campo, né? O que que eu estou querendo, o que que eu estou buscando, né? Quando eu vou pensar na publicação de um artigo, o que que eu estou buscando para mim? Ah, eu estou buscando um reconhecimento, eu estou buscando lá, já falei para vocês do currículo Lattes, né? Eu estou buscando lá um aumento de produção científica no meu currículo Lattes. Esse aumento de produção científica vai me dar uma pontuação maior. Quando eu participar de um concurso público, eu vou ter uma pontuação maior, porque eu sou uma pesquisadora que publica artigos, que tenho produção. Inclusive, essas avaliações que vocês ouvem falar, a faculdade tal passou com nota 5 no MEC, né? Nota 4 no MEC. O que são essas notas? Essas notas, entre várias coisas que são pesquisadas dentro do curso, também entram em consideração, aí eles levam em consideração a publicação dos professores dessa faculdade. Eles são professores que publicam, eles têm produção científica, eles vão para congresso, eles têm algum tipo de incentivo para congresso.
Existem faculdades, né, que pagam o professor para ele ir num congresso, pagam tudo, né? Ah, eu vou para um congresso em Londres, minha faculdade quer que eu vá para esse congresso, ela me paga passagem, ela me paga o congresso, porque o congresso é pago, ela paga para eu escrever meu artigo, ela paga meu hotel, ela paga minha estadia, ela paga tudo. Por quê? Porque eu estou representando aquela instituição num congresso em Londres. Então, é óbvio que essa faculdade tem todo o interesse que eu vá. Por quê? Porque quando houver uma avaliação do MEC, isso vai ser levado em consideração. Aquele professor daquela faculdade X foi lá no Congresso de Londres, que é um congresso super bafo, que é um congresso super bacana, e publicou lá um artigo que veio mexer com a área acadêmica. Então, é importante. Então, algumas faculdades dão esse incentivo, claro, mais as faculdades particulares, né? Dão esse incentivo ao professor para que ele possa ir. Outros professores que também gostam de estar nessa área acadêmica, que gostam da pesquisa e tal, acabam pagando aí com os seus próprios recursos, porque às vezes a faculdade não tem recurso para ajudar, mas a faculdade, por outro lado, ela não tem recurso para ajudar, mas abona as faltas desse professor. Ah, eu vou ficar uma semana em Londres naquele congresso. Essa uma semana, a faculdade não desconta do meu salário, ela me dá uma licença remunerada. Então, é uma forma de me ajudar também, de me incentivar para que eu vá ao congresso, me dando essa licença sem descontar os meus vencimentos. Bom, e aí, quando a gente entra nas revistas, vocês vão ver, eu vou pegar na próxima aula, eu vou abrir algumas revistas para vocês verem, algumas revistas acadêmicas. A gente tem vários itens ali dentro, né? Então, tem as diretrizes, ela tem, é como um site que fala missão, visão e etc. Tem tudo isso dentro da revista, a revista tem tudo isso focado, né? Então, algumas revistas elas vão falar só de um assunto, essa revista aqui ela só vai falar da área pedagógica. Então, é só artigos ligados à pedagogia, área da educação e etc. Não, essa revista aqui é uma revista de engenharia, vai falar só de assuntos de engenharia, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia, né? Só vai falar sobre isso. Então, cada publicação você tem lá, no início dela, você tem lá as diretrizes, né? E aí a gente tem que saber que eu estou mandando um artigo para a revista certa, não vou mandar um artigo de engenharia para uma revista de pedagogia, não vou mandar um artigo de medicina para uma revista de engenharia, enfim, a gente tem que saber o que esse artigo tá atendendo, né? Bom, vamos começar aí falando dessa coisa que é a alma do nosso artigo, né? A gente já falou dos artigos, já falou de todas essas coisas, mas como que existe um artigo? Como que eu posso dizer, o meu trabalho é um trabalho acadêmico? Eu preciso ter no meu trabalho acadêmico citações, porque eu vou fazer uma compilação, né, de vários autores falando sobre o mesmo tema, e essas compilações, né, e essas coisas que a gente vai pegar aí dos autores, ele tem que citar, né? Existe aí o direito autoral, né? Existe aí a propriedade intelectual, né? Então, o que que é uma citação, né? Então, eu já tive muitos casos de alunos que acabaram entrando aí no plágio, né? Acabaram produzindo um plágio por ingenuidade, porque não sabiam como tinham que fazer. É muito cruel, às vezes, o jeito que o aluno chega para a gente, né? O aluno chega na faculdade e aí ele é jogado, né, naquele covil, né? Ele é jogado ali no meio das cobras, ele tem que se virar. Por quê? Porque o aluno ele não aprende lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, como fazer uma pesquisa, né? Como que se faz corretamente uma pesquisa, o que é fazer uma pesquisa. O aluno aprende que ele vai abrir uma enciclopédia, isso no meu tempo que era enciclopédia, né? Agora é abrir o Google, né? Ele vai abrir o Google, vai procurar lá, eu tenho que fazer um trabalho sobre operações matemáticas. Vou lá e digito lá operações matemáticas e o que sair, saio copiando e colando, pego, imprimo, entrego para o meu professor e é nota 10, né? O aluno aprende, infelizmente, o aluno aprende isso no ensino médio. Né? Ele aprende que ele pode achar o que ele quiser no Google, né? Por isso que eu falei, tem um slide que eu falo, né? Tudo que você quiser você encontra na internet, e é verdade, você encontra tudo que você quiser na internet, né? Só que a gente tem que ter um pouco mais de decência, né? Um pouquinho mais de ética, né? A gente precisa
entender que as ideias, as definições, elas foram pesquisadas, elas vieram de um mundo científico, elas vieram de um cara que dedicou sua vida estudando alguma coisa, né? Então, se eu vou citar o resultado do trabalho de uma pessoa, eu não vou citar como se isso fosse meu, né? Não fui eu que descobri a pólvora, né? Teve alguém que foi lá antes, fez um monte de experiência e descobriu, né? Não, eu não posso simplesmente pegar um resultado, pegar uma definição e colocar lá sem colocar nome nenhum. Não posso, né? Essa ideia, essa definição, ela tem uma fonte, ela tem um nome, ela tem um autor, e é isso que precisa ser respeitado, e é por isso que a gente faz as citações, né? E a BNT se preocupa muito com a citação. A citação é a alma do trabalho acadêmico, né? É só com essas citações que a gente vai girando esse mundo da ciência. Bom, aí para começar a entender sobre citações diretas, indiretas, a gente vai voltar um pouquinho lá no ensino médio, onde a gente aprendeu na matéria de língua portuguesa, provavelmente, a gente aprendeu o que é paráfrase, né? Teve um momento, sim, na nossa vida que a gente aprendeu o que era paráfrase. E o que é paráfrase? É quando eu reescrevo qualquer coisa com as minhas palavras. A professora de português falava assim para a gente: olha, pega esse texto aí e conta para mim com as suas palavras. Isso é fazer uma paráfrase, né? Então, quando eu faço uma paráfrase, eu tenho que ler alguma coisa, entender essa coisa e reescrever de um modo coerente, né? Fazendo aí com as minhas palavras. Mas prestem atenção, né? Não vai dispensar a citação. Por mais que eu reescreva e modifique todas as palavras, aquela ideia, ela pertence a alguém. Ela foi gerida por alguém. Então, às vezes, tem um aluno que fala assim para mim. Eu falo assim, de onde você tirou isso? Eu escrevi. Como que você escreveu? Ah, eu peguei um livro, eu li, entendi, coloquei lá e escrevi. E de quem é o livro? Ah, é do fulano de tal. Então, você tem que falar de acordo com o fulano de tal, tal coisa assim, assim. Mas, professor, eu mudei todas as palavras não tem nenhuma palavra igual a dele aqui. Aqui só tem palavra minha. Não importa. A ideia, né? Ela tem o dono. Então, por mais que eu reescreva, por mais que eu mascare isso, né? Ela tem lá um dono, ela tem uma propriedade e eu tenho que respeitar isso. Então, na hora, né, de reescrever alguma coisa, mesmo reescrevendo com as minhas palavras, eu tenho que colocar. Segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, eu tenho que colocar isso. Então, paráfrase nada mais é do que reescrever um texto mantendo a sua essência, mantendo os seus termos temáticos, né? Mantendo aí a sua condição, né, de existência e mantendo aí uma coerência, né? Então, alguns autores dizem que paráfrase é uma tradução dentro da própria língua, porque eu pego um trecho, entendo, vou lá e reescrevo. Então, olha aqui uma citação, né? Só para a gente não passar em branco. Segundo Antunes, 2005, página 62, o que significa isso? Significa que quando eu coloco o autor, olha aqui, né? Eu tenho o autor, Antunes é o sobrenome dele, é por onde eu vou achar ele lá nas referências. O ano que foi escrito e a página, isso significa que isso provavelmente é um livro, tá? Então, segundo o autor, Antunes, 2005, página 62, abre aspas, porque é uma citação direta, é exatamente o que o Antunes falou, é voltar a dizer o que já foi dito antes, porém com outras palavras, tá? Foi ele que disse isso no livro dele, lá em 2005, na página 62. Eu peguei essa frase e tenho que dizer que essa frase é do Antunes, foi ele que criou, tá? Então, ele é muito utilizado, esse recurso de paráfrase, né, pela mídia, pelos jornalistas, né? Por exemplo, acontece lá um acidente de avião, né? Caiu o avião, e aí vários jornais deram aquela notícia. A Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, o Diário de Pernambuco. Então, vários jornais deram aquela notícia da queda do avião. Cada um deles vai escrever com as suas palavras, com as palavras do autor do texto, né? Do jornalista que cobriu o fato. Mas
cada um vai escrever com palavras diferentes, porque cada um tem o seu domínio da língua, cada um tem o seu público-alvo, né? Então, o importante é que eu mantenho aquele fato, né? Aquele fato ocorreu lá naquela cidade tal, com um avião tal, com tantos passageiros, isso não vai mudar, né? O acidente que ocorreu na cidade que ocorreu, o número de passageiros que ocorreu, a companhia aérea que era dona daquele avião. Isso não vai mudar, isso vai se manter o mesmo em toda e qualquer notícia. O que vai mudar é o que gira em torno, é a forma que aquele jornalista vai construir a notícia. E aí, cada veículo, cada meio de comunicação vai construir de um jeito, vai escrever de uma forma diferente, tá? Então, isso também é fazer paráfrases. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse texto que está no quadro vermelho é o texto original, ele está entre aspas, isso significa que é literal, né? Então, ele diz o seguinte: o container é um recipiente construído de material resistente destinado a propiciar o transporte de mercadorias com segurança, inviolabilidade e rapidez, dotado de dispositivo de segurança aduaneira e devendo atender às condições técnicas e de segurança previstas pela legislação nacional e pelas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Esse trecho foi retirado de Brasil 1977, página 1. Quando na citação tem Brasil, ou é uma lei, ou é um site governamental, tá? Como ele é de 1977, isso deve ser aí uma lei, ou deve ser alguma coisa desse sentido. Então, Brasil, quando eu for lá nas referências, eu vou procurar por esse Brasil 1977, e aí eu vou descobrir por inteiro o que que é. Se é uma lei, se é se é um livro, se é um artigo, o que que é que diz isso daí. E aí, do lado, a gente colocou, esse aqui é o texto original, né? Do lado, eu coloco a paráfrase, né? E olha que eu já tirei as aspas, por quê? Tirei as aspas porque eu reescrevi, já não é mais o texto original, já não é mais literal de onde eu tirei. Então, olha, eu reescrevi, eu já começo pela citação. Conforme descrito por Brasil, 1977, o container é uma estrutura reforçada projetada para facilitar o transporte de cargas, garantindo proteção e agilidade. Esse equipamento possui mecanismos de segurança aduaneira e deve estar em conformidade com as regulamentações técnicas e de segurança estipuladas, tanto pela legislação brasileira quanto por acordos internacionais ratificados pelo país. Então, vejam que eu escrevi a mesma coisa, né, no quadro vermelho e no quadro roxo, é a mesma coisa com palavras diferentes. Uma é o texto original, veio entre aspas, porque é exatamente como eu tirei, né, do local que eu tirei, e o outro sem parênteses, sem aspas, e também sem número da página, só com o ano, porque é uma citação indireta. Então, eu reescrevi, eu fiz uma paráfrase daquele texto. Ainda continuando, né? Eu tenho aqui um outro exemplo, é um exemplo agora de uma notícia de jornal. Um texto original saiu no Jornal da Tribuna em 5/10/2018, quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Um motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram notar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Jornal A Tribuna, de 5/10/2018, né? Então, você tem aí uma citação direta, tá entre aspas, e aí tem a citação, é Jornal A Tribuna, e embaixo eu coloquei a referência, ó. Ó, ele tem aqui a chamada na Jornal A Tribuna. Aqui embaixo vai aparecer a Tribuna, São Paulo, atropelamento e fuga, a Tribuna, Santos, 5 de outubro de 2018, cotidiano, página 2 de 2, tá? Aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a paráfrase que eu fiz disso. Ó. Segundo o jornal A Tribuna, veja, eu já não estou falando mais como jornal, eu estou falando como alguém que leu o jornal. Então, segundo o jornal A Tribuna de 2018, ao cruzar a rua, o carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima e os médicos falaram que seu quadro é estável. Então, eu contei exatamente a mesma coisa que aconteceu, só que com outras palavras. Então, eu já dispensei as aspas, né? Porque eu estou reescrevendo, mas ainda assim eu tenho que dizer que eu peguei essa notícia do jornal A Tribuna. Bom,
faça uma paráfrase do texto a seguir. Vou colocar esse textinho lá no Teams, é a nossa atividade de hoje, a nossa atividade da aula de hoje para comprovar a presença. É uma atividade bem fácil, bem rápida de vocês fazerem, né? E tá aqui, o texto é esse. Esse aqui é o texto original que vocês vão ter que parafrasear. Então, tá aqui, ó, logística reversa em uma perspectiva de logística de negócios. O termo refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e remanufatura. E esse trecho foi tirado desta referência, estoque, vírgula, JR, né, o nome do autor, de 1992, Reverse Logistics, Illinois, Oak Brook, Council of Logistics Management, disponível e aí dá o site de onde isso foi retirado. Então, isso aqui é uma referência de um site, né? Que é diferente de referência de livro, que é diferente de referência de artigo, e etc e tal. Então, essa é a atividadezinha. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês poderem copiar, fotografar, tirar um print, fazer o que vocês quiserem, mas vou colocar também lá no Teams, né, que é para vocês poderem fazer essa entrega muito rapidinho, é um texto de 4 linhas, gente, para vocês reescreverem, nada difícil, né? Então, lembrem-se que quando vocês forem reescrever esse trecho, como vocês estão fazendo uma paráfrase, vocês têm que colocar de acordo com o estoque, 1992, blá, 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 né? Tem que citar o estoque, que é o autor da frase, ok? Então tá, eu vou deixar isso lá no Teams, vou também colocar o print dessa tela também, vou colocar no nosso grupo, e aí já fica sendo a atividade dessa aula. Muito bem, né? E aí a gente se descabela todo quando a gente vai falar das citações diretas e indiretas, né? Ah, isso dá um trabalho, né? Isso dá uma dor de cabeça. As pessoas ficam se perguntando, né? Como é que faz? Como é que eu não cometo plágio, né? Então, nós vamos ver uma parte, não vai dar tempo de ver tudo aqui nessa aula, porque a gente já está com 34 minutos e eu posso chegar até 40, 45, que é o que o programa me permite a gravação. Mas vamos começar, né? Então, o primeiro conselho, a primeira norma, né, das citações: nunca apresente parte de livros ou ideias da literatura como suas. Isso é plágio e é um crime intelectual. Gente, eu falo muito sobre plágio o tempo todo, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do plágio, né? Esse respeito que a gente tem que ter pelo autor, né? Esse respeito que a gente tem que ter pela propriedade intelectual, ele é muito importante. Então, eu não vou listar nada. O que que é listar, né? Não vou colocar lá nas referências nada que eu não tenha citado e também não vou colocar nada, não vou citar nada sem colocar nas referências lá o que que eu utilizei. Por isso que eu sempre falo, citação e referência tem que casar, tem que estar casadinho. Eu citei 10 autores, eu tenho que ter 10 referências. Eu citei 20 autores, eu tenho que ter 20 referências, tá? Bom, então a gente precisa sempre lembrar, né, que todas as obras que a gente citar num trabalho vão ter que estar lá nas referências. Por que que eu sempre deixo isso muito bem pontuado? Quando a gente manda um artigo para fazer uma avaliação, para participar de um congresso, para participar de uma revista, sei lá o que for, esse artigo ele vai para a mão de uma pessoa chamada parecerista. O parecerista, ele é o avaliador, né? Então, geralmente, um artigo de um congresso, né, no FATECLog, por exemplo, vocês inscrevem o artigo. Eu sou parecerista do FATECLog desde a primeira edição do FATECLog. E aí eu recebo artigo, né? Eu recebo o teu artigo e mais um outro parecerista também vai receber o teu artigo. Então, sempre 2 avaliadores recebem o mesmo artigo, né? Então, eu vou dar a minha opinião e o outro avaliador vai dar a dele. E aí a gente vai dar uma nota, né? Acontece o seguinte: esses artigos a gente faz o que a gente chama de avaliação às cegas, porque a gente não sabe de quem é. Quando a gente recebe o artigo, ele vem sem nome, né, do autor. Eu não recebo com o nome do autor, eu recebo uma cópia sem o nome dos autores, que é para que eu não me envolva, né?
Às vezes é um aluno, às vezes é uma pessoa que é um conhecido, né? Então, eu faço uma avaliação às cegas. Todos os pareceristas fazem avaliações às cegas, né? Então, a primeira coisa que o avaliador confere, e isso eu posso dizer para vocês de cadeira, porque a primeira coisa que eu faço é pegar um papelzinho e ir anotando todas as citações. Eu vou anotando todos os caras que foram citados. Depois eu vou lá nas referências e vou conferir se está todo mundo lá. E aí eu vou também conferir se tudo que está nas referências foi citado lá no corpo do meu trabalho. Então, essa é a primeira verificação que qualquer avaliador faz. Por isso que é tão importante a gente ter essas citações casadas com as referências, tá? Nas citações, a autoria deve ser feita apenas com a inicial em letra maiúscula, se estiver dentro ou fora do parênteses. Essa norma é uma norma que modificou em junho do ano passado, em junho de 2023. Antigamente era assim, antes de junho de 2023, não tão antigamente, não era assim. Quando o nome do autor estava dentro do parênteses, vinha tudo em caixa alta. Quando estava fora do parênteses, era só a primeira letra em caixa alta. Agora não, agora tanto dentro quanto fora do parênteses, o nome do autor é sempre só com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo. Bom, citações diretas, literais ou textuais, né? São aquelas citações que eu falei para vocês que vão entre aspas ou que vão com um layout diferente quando elas têm mais de 3 linhas, né? Então vai ser uma transcrição literal de algo que alguém falou, né? De algo que alguém criou. Então eu vou pegar lá aquelas palavras daquele autor e vou citar exatamente, letra por letra, vírgula por vírgula, o que ele falou, né? A gente não usa citação direta assim de uma forma abusiva, né? Porque o objetivo do trabalho não é ficar copiando, né, e colocando entre aspas vários autores. O objetivo do trabalho científico é que a gente leia, compreenda e desenvolva, né, em cima disso um conhecimento. Então, a gente utiliza muito mais as paráfrases, né, do que as citações diretas. Então, a gente usa mais as citações indiretas, que dispensam as aspas, do que as citações diretas. Tanto as citações diretas quanto as indiretas, elas podem ser com a referência, né, no começo ou no final da oração. Eu posso começar a minha frase assim, segundo fulano de tal, tal coisa assim, assim. Ou eu posso colocar tal coisa assim, 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 e no final abre parênteses e coloco fulano de tal, ano tal, tá? Tanto de um jeito quanto do outro, está correto, né? Então, se eu colocar a obra, né, no começo, eu vou colocar lá, de acordo com o autor tal, ano tal, né? Se for uma citação direta, entre aspas, eu tenho que colocar o número da página. Se eu não tiver o número da página, porque é uma informação online, eu posso colocar Braga, vírgula, online, né? Não preciso colocar lá o número da página. Braga 1999, vírgula, online, né? Eu coloco o ano e que é uma citação que está online. Ou também posso colocar a sigla NP, não paginada, né? Também posso utilizar essa NP. E se a obra for referenciada no final, ele vai aparecer, essa informação vai aparecer entre parênteses. Então, eu tenho essas citações, o primeiro tipo de citação é a citação até 3 linhas, né? Até 3 linhas do meu texto, abre aspas, começo a minha citação, fecha aspas. Essas aspas são o indicativo de que a minha citação é uma citação direta, é uma citação literal. Então, como tem aspas e como ela é direta e literal, eu preciso ter o número da página, autor, ano de publicação e página de onde foi extraído, né? Se no meu original eu já tiver aspas, eu vou usar aspas duplas e aspas simples, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? O exemplo da citação, abre aspas, quem sabe a felicidade seja uma medida que resume, em geral, o significado pessoal da vida e o lugar que o indivíduo ocupa nela, fecha aspas. O autor se chama Giele, é o sobrenome dele, ele escreveu isso em 1999 e está na página 235. Essa é a citação direta, né, que eu fiz, entre aspas e tudo mais. Porém, se eu posso fazer essa referência no final, lá entre parênteses, de L 1999, ou eu posso começar a minha frase
já citando o autor, ó, segundo GL 1999, página 235, e aí sim, abre aspas, quem sabe a felicidade seja uma medida que resume, em geral, o significado pessoal da vida e o lugar que o indivíduo ocupa nela, fecha aspas. Quando eu for procurar esse autor lá nas referências, eu vou procurar na letra G, o GL, para descobrir o nome do livro, para descobrir o ano do livro, para descobrir a editora e tudo mais, né? Aí eu vou ter um outro tipo de citação, que é a citação literal, que é a citação direta, mas ela vai ter mais de 3 linhas. E aí, para eu fazer esse tipo de citação, eu vou usar um design, né, um layout diferente. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um parágrafo com 4 centímetros de recuo, né, do lado esquerdo. Então, ele vai começar no 4 centímetros, por isso é importante a utilização daquela reguinha do Word. Eu vou ensinar vocês a fazerem tudo isso na prática, né? Ela vai estar sem aspas, porque ela já tem um desenho diferente, então eu não preciso pôr aspas, né? Vou utilizar um tamanho de letras menores. Se eu estou utilizando tamanho 12 para o meu trabalho, eu vou utilizar tamanho 10 para a minha citação, e vou colocar um espaço duplo antes e um espaço duplo depois da minha citação, para ela ficar bem destacada, né? Então vamos ver, olha só. Eu tenho esse texto aqui, que é uma citação direta, com mais de 3 linhas. A filosofia é uma atividade resultante da inquietação cognitiva do ser humano, e, por esta razão, a filosofia é inerente ao ser humano como ser racional, mesmo quando filosofar ocorre inconscientemente. Essa citação foi feita pelo Santos no ano 2000 e está na página 13. Como é uma citação direta, tem página e tudo mais, eu vou ter fonte 10, sendo que o restante do meu texto é fonte 12, e vou ter um recuo do lado esquerdo de 4 centímetros. É uma citação com mais de 3 linhas. Quando eu bato o olho nessa citação, no meu trabalho, eu já sei que ela é uma citação direta, porque ela está destacada com uma letra menor e grudadinha lá num outro lado da página. Também posso fazer assim, ó. Segundo Santos 2000, página 13, tá fora da citação, então é fonte tamanho 12. E aí eu começo a minha citação, a filosofia é uma atividade, blá, 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 com fonte número 10. Fora da minha citação, fonte 12, dentro da minha citação, fonte 10, e o mesmo recuo de 4 centímetros. Muito bem, gente. Eu vou parar por aqui na aula de hoje. Na aula que vem, eu continuo com vocês aí, nesses modelos, né? Deixa eu só mostrar esse aqui, que é interessante. Esse aqui é como ele fica no Word, ó. Eu peguei um print do Word, né? Eu coloquei aqui uma citação com mais de 3 linhas, já destacada, ó lá. Eu tenho aqui fonte 12 fora, fonte 10 dentro, e aqui o recuo de 4 centímetros. Percebam a reguinha do Word, né? Que tá aqui em cima, e eu tenho aqui, ó. Tá começando bem no 4 aqui, tá vendo? Ele até faz esse tracinho aqui para me mostrar que esse bloco de texto, olha, ele fica bem diferenciado do restante, né, do meu trabalho, para ficar muito claro que isso é uma citação direta. Por isso que a gente não pode abusar dela. Porque se a gente abusar das citações diretas, o seu trabalho inteiro vai ficar com essas relevâncias, né, com essa cara diferente, e todo mundo vai falar: esse cara não fez nada, ele só ficou copiando um monte de citação de autor aí, né, e pau na máquina. Muito bem, na próxima aula a gente continua aí com as citações diretas e indiretas. Eu vou parar aqui nesse slide. Vou parar aqui o meu compartilhamento. Onde é que está aqui? Stop share. E aí, na próxima aula, a gente já vê um pouco mais sobre citações. Citação é um tema bem árido, é um tema longo, né? Um tema extenso, porque ele como eu falei para vocês, é a alma do trabalho. Então, ele vai ser mesmo o que forma o trabalho acadêmico, o que forma o artigo, o que forma o TCC, é a citação. É a parte mais difícil, é a parte que a gente tem que estar mais atento. Tá bom? Então, na próxima aula a gente continua aí com as citações, eu faço uma recapitulação rapidinha do que eu já dei e continuo de onde eu parei. É que eu falo demais e acaba a aula ficando muito grande. Deixem aí a curtida de vocês, deixem aí o que vocês acharam, vão deixando comentários, vão me mandando suas dúvidas e vão dizendo aí se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se estão tendo dificuldade, se está sendo um tema muito chato, porque tem gente que odeia a BNT. Eu amo a BNT, mas tem gente que odeia a BNT. Então já fala para mim aí se estão achando chato, se estão achando legal, se está tudo bem, se está tudo mal, se quando eu explico vocês entendem, né? Ou se eu tenho que
mudar alguma coisa, mudar alguma abordagem, tá? Conto com o feedback de vocês. Um beijo em todos e até a próxima aula.